Pessoal, então o atendido, ou seja, o assistido, não é? O que ele precisa ter? Fé, recolhimento e respeito, igual a receptividade. Agora, se ele chega lá com ironia, descrença, vibrações antifraternas, mais preocupações de ordem terrena, igual a refraternidade. Então se assemelha tipo aquela caixa d'água que falamos no início, não é? Você abre o registro, o cano vai dar lá em cima, mas chega lá, botar uma tampinha na ponta do cano. Não vai entrar água na caixa d'água, né, gente? Então é importante que a pessoa esteja receptiva. Isso é o fundamental, não é? Agora, o passe, a pessoa deve receber quando sentir a necessidade. Não é para fazer uma poupança. Fazer uma poupança de passe, para quando precisar. O Divaldo relata no seu livro, Palavra de Luz, na Mansão do Caminho, tinha um casal que toda semana recebia o passe. E um dia ele perguntou por quê. Não, para a gente fazer uma poupança, quando precisar já tem. Vai ser uma coisa material, né, gente? Aí o trabalhador pode receber passe? Claro que pode. Agora, se ele está trabalhando no passe e depois, por final, ele assim, eu preciso receber um passe, então ele não deve trabalhar no passe, porque ele não estava bem. Porque o trabalho de passe, a pessoa tem que estar todo e qualquer trabalho na casa espírita. Eu tenho que retornar para minha casa bem melhor do que eu cheguei. Se eu retornar pior, alguma coisa temos que averiguar, observar que não está bem. Eu não posso sair nunca pior. Jamais. Tem que sair melhor sempre, tá? O mecanismo do passe. Médium aplicador de passe, elevação do padrão vibratório, através do recurso da prece. Vontade de servir ao próximo, mesmo que o próximo possa ser aquele que arrombou a minha casa. Mesmo que o próximo seja aquele que matou meu filho. Mesmo que o próximo seja aquele que roubou meu carro. É o próximo. Certa feita, participando de uma reunião lá em Guarulhos, onde está localizada a Fundação Espírita André Luiz, eu vi uma frase lá que me chamou a atenção, lá dentro dos bancos. É fácil amar o inimigo quando ele está longe, é difícil amar quando ele está perto. Quando ele está perto é difícil, Recebimento de energias através dos centros de força orbitais superiores, irradiada pelos benfeitores espirituais. O que é isso? Nós recebemos essa energia através do centro de força coronário. Aí fizemos uma brincadeirinha com o nosso irmão, com relação ao copo com água. Ele não iria botar uma água limpa no copo sujo. Assim, os benfeitores espirituais não vão deitar, a expressão que eles usam, um fluido positivo, magnetismo positivo, aqui no meu centro de força coronário, se ele estiver com um pensamento irônico, de vingança, de descrença. Deu para entender? Esse é o caminho, Então, por isso que não existe a possibilidade do médico se exaurir, ficar cansado. Transmite 10, 15, 20 passos das pessoas, fica cansado. Não existe essa possibilidade. Só se a pessoa não estiver bem, gente. Conjugação. Magnetismo do médium mais o espiritual. Agora, por quê? Nós não sabemos. Muitas pessoas ficam pensando, perdendo tempo, mas eu não sei a quantidade que ele precisa de magnetismo animal, de magnetismo espiritual, e eu preciso saber disso, eu não preciso saber. Eu não estudei para isso, eu não enxergo a necessidade do cara. Se ele for lá, ele está precisando de ajuda. E nós temos lá, ele precisa de ajuda, e nós queremos ajudar a pessoa, gente? Então, por isso que a técnica, ela pertence aos espíritos, não pertence a nós. Não vamos perder tempo com esse negócio. Então, o tempo é o tempo, no primeiro domingo deste mês, de junho, a colega nossa nos convidou a fazer esse trabalho lá na Rua de Glória. Aí no final, eu transmiti o passe, mostrei para as pessoas o tempo, Ela calculou 30 segundos, é o tempo de uma prece, 30 segundos a transmissão de um passe. Não precisa ficar uma hora em cima da cabeça da pessoa. Não precisa. Então, como é que funciona? Qual é o mecanismo?
Terminou a palestra, conforme o princípio que a cada nota, né? Segue no salão, após a parte. Se o médico pode entrar em uma cadeirinha ou outra, tudo bem. Senão, como é que vocês fazem? Passam de 10 em 10 para outra sala? Como é que vocês funcionam? Nós temos duas maneiras de fazer. O passe coletivo, que os médicos ficam aqui, na frente e dos lados, e o passe individual lá na salinha. Não, aí esse não é o passe coletivo, esse é o passe espiritual. O coletivo, o espiritual, não precisa, nós falamos ali, a quem estava de longe, só o espírito e o médico, não precisa o médico ficar na volta da cadeira. É o passe espiritual, é dado pelos espíritos. Então o dirigente faz a sua rogativa, né? Agora, quando é o coletivo, que vai para a nossa linha, aí vocês têm lá o número X de médico, né? Imaginando 5 ou 6 ou 10, não importa quanto tem. Aí tem tantas cadeiras, né? Se tiver 4 fileiras de cadeira, que caiba 20 pessoas, um médium pega a primeira fileira, outro pega a segunda, outro pega a terceira, outro pega a quinta. E se aumentar o número de fileira, o que terminou aqui, passa para lá. Não é um médium para cada pessoa. Isso aí seria, antigamente, o passo isolado. Então hoje nós observamos na obra da agência, né, que o passe só tem o espiritual e o passe misto ou mediúnico. Que aí tem a presença dos dois. Vocês entenderam aquela partezinha ali? Então o passe espiritual não precisa ficar meia dúzia de médium aqui na frente, nem aqui do lado. É passe espiritual. Vamos voltar um pouquinho lá para reforçar essa ideia. Ó, aqui ó, é o passe misto. Passe espiritual. Não aparece o médium. Ó, não aparece o médium. É só a rogativa do dirigente fazendo a sua peça, né? Agora o outro passe. Passe misto. É aquele que vocês conduzem para outra salinha, onde cabe 10 ou 20 ou 30 pessoas, né? E cada médico vai uma fileira de cadeira. Não é? Então o passe individual, lá todos os passos são individual, porque cada um toma um de cada vez. Né? Então essa expressão, esse aqui é o passo coletivo e o outro é o passo espiritual. Né? Outro lendo agora, esse material já passamos, bom, eu estava aqui junto, já passamos para vocês aí. Né? Certo? Já passamos aqui. É o do passe, né? Passe de servir. Então recebe as energias dos superiores, né? Através dos centros de força orbitais superiores, né? Aqui do coronário, irradiado dos benfeitores. Então ninguém bota água limpa num vaso sujo, né? Então a nossa cabeça aí tem que estar limpa. Conjugação: magnetismo do médium mais magnetismo espiritual. Então não vamos nos preocupar do que se dói aqui ou dói aqui ou lá, porque recebendo no centro de força coronário, com passando aquela figurinha ali, ele vai redistribuir essa energia para os demais centros de força, de acordo com o merecimento da criatura. Isso é bastante sério, gente. Então vamos esticar um pouquinho mais. Quando a pessoa procura um centro espírita, e passa pela recepção, pelo atendimento fraterno, é o tempo que nós vamos trabalhar amanhã o dia todo ali, né, em Palmeiras. É ali ou é lá? Palmeiras, é ali, né? É ali. É lá adiante, né? Certo? Então quando a pessoa chega numa casa espírita, passou pela recepção, passou pelo fraterno. Lá a equipe espiritual, ela está com a prancheta. Vai tomar nota do nome da criatura, o que a pessoa vai falar, e ver a seriedade da pessoa. Ela quer ficar boa, curada, para servir mais o próximo ou para aprontar mais ainda? É levado em consideração tudo isso. Porque se ela ficar boa para aprontar mais, ela vai continuar como está. Não vai receber nenhum auxílio. Hermínio de Miranda, no livro Diálogo com a Sombra, é um livro maravilhoso, bem antigo, mas é muito bom. Ele vai nos dizer que certa feita, numa reunião mediúnica, se apresenta um espírito sem um braço. Ele se compadece, ora, pede, com fervor, e o espírito se apresenta com os 2 braços e fala o seguinte: agora eu posso sufocar o meu inimigo com as 2 mãos. Porque ele estava sufocando só com uma, enforcando o cara só com uma. Está lá no livro do Hermínio de Miranda, uma pessoa responsável e idônea, né, desse livro. Então, gente, eles vão olhar o merecimento da criatura. Quando a pessoa passa pelo fraterno, uma pranchetinha. Se ela quiser ficar curada para ser útil à sua comunidade, vai receber até um amigo espiritual para ajudá-la no seu dia a dia.
A coisa é séria. Não dá para ludibriar a equipe espiritual. Não tem como, gente. Então, transmissão através das mãos sobre o coronário do atendido. E o coronário é na parte superior aqui na frente. Tá, gente? Então, esse negócio de passe localizado é invenção nossa, tá? É coisa do homem. Tá? Considerações. Generalidade. O local do passe normalmente é o centro espírita. Normal. Agora, nós podemos atender uma solicitação. Imaginamos que uma pessoa, um trabalhador, né, ou um frequentador assíduo, esteja acamado e a família vem aqui e solicita a presença da equipe até a sua casa. Primeiro passo, a família vem pedir. Tá? Então, se é um dia de trabalho normal da casa, de palestra pública, após a preparação da equipe, se deslocam 3 médiuns, vão até a casa da pessoa, levam o evangelho, a leitura do evangelho, transmitem o passe, boa noite, e vem para a casa espírita. Agora, fulano, já terminou o trabalho na casa espírita, não pode me deixar em casa? Até pode, mas não deve. Imaginando que esse médium possa ter trazido algum companheiro desencarnado que necessite de ajuda em desequilíbrio. Para onde vai esse desequilíbrio? Se ele ficar dentro de casa, vai ficar junto com a sua casa. E lá ele não tem suporte necessário para tal. Então por isso que é bom abrir aqui na casa espírita e encerrar o trabalho aqui na casa espírita. Então até posso ficar em casa, mas eu corro esse risco. Tá, gente? Então não podemos locar o centro espírita, né? Mas excepcionalmente, se a pessoa quer, mas fica mais um pouquinho para tomar mais um salgadinho, né? E mais um rosquinho, mais não sei o quê, fica para tomar um cafezinho conosco, aí vocês pedem conosquinho e vem comendo, tá? Ninguém entendeu nada. Não, a família é muito gentil, né? Fica para tomar um cafezinho conosco, aí vocês pedem conosco e vem comendo. Até o centro espírita, né? Mas não ficam lá para comer conosco depois lá, né? Isso é as histórias das pessoas antigas, né? Mas com nada, fica mais um pouquinho, tomar um cafezinho conosco, e ela pensava que conosco fosse um rosquinho, né? Mas me dá uns aí que eu vou comendo na viagem, tá? Uma brincadeirinha que eu fiz com vocês, tá? Viu, gente? Então, abre-se o trabalho aqui na casa espírita e se encerra na casa espírita, né? Agora, se nós estamos em casa no final de semana, tá? Hoje à noite, tá tudo fechado, e uma pessoa bate na nossa porta, tá? Aí nós perguntamos, será que a caridade tem hora e lugar para se fazer? Não vou porque o Sr. João Feliz falou que o passe é só no centro espírita. Não, vamos lá, vamos fazer a leitura do Evangelho. O Evangelho, o passe, pode ser dado no olhar, não pensar, não tem um passe à distância. Então vamos lá, a pessoa bateu na nossa porta, e a caridade não tem hora nem lugar. Caridade. Se fosse o nosso filho que estivesse passando por uma dificuldade grande, ou nosso pai, ou nossa mãe, ou a esposa, ou eu mesmo passando dificuldade, aí eu bato na tua porta para me dizer, João, a nossa casa, o regimento interno, diz que é só lá dentro do passe, é só lá dentro, não precisa ser para a rua. Será que Jesus faria isso? Então a caridade não tem hora nem lugar. Então vamos lá ter essa criatura, já é tarde da noite, já é meia-noite, 1h da manhã, né? Aí nós vamos esperar para de noite, para transmitir o que passa assim. Né? Porque se olharmos, vocês têm assim, um livro dos Espíritos, meio à mão assim? Sim. Se você dá uma olhadinha, talvez nas 5:56, 5:56 pode ser, vamos ver. Né? Então a caridade não tem hora nem lugar para isso ser feito. Né? É uma emergência. Ela chega e diz, minha filha, isso aí, você dá uma olhadinha, talvez possa ser às 5:56, vamos ver. O que vai dizer aí? A mocinha está olhando ali para nós ali. 5:56. O que é que diz? A pergunta 5:56. Vamos ver. A 5:56 é depois da 5:55. Não, quando eu caí no romano do Evangelho, tá?
Não, mas pode ler para nós, vamos ver o que ele diz aí, 5:5b, vamos ver se é isso aí. Certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? É, essa aí mesmo. A força magnética pode ir até aí quando secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos ajudam. Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. Tá. Então deu para entender, de repente, altas horas da madrugada ou altas horas da noite, né, alguém pode bater nossa porta. Então observando que pode aliviar essa pessoa. Então nós, com o nosso desejo ardente, podemos aliviar aquela dor da criatura. Aí no dia seguinte ela pode vir a ser espírita. Mandando que não se cria aquele hábito, né? Que não cai na rotina. Gente. Agora, deixar de fazer a caridade. Porque o nosso regimento interno, os nossos estatutos, são feitos por quem? São feitos por nós. Agora, entre o estatuto, que é feito por nós, e o regimento interno, e o evangelho, que é as máximas de Jesus, nós vamos ficar com o nosso estatuto, ficar com o regimento interno, ou vamos ficar com o evangelho? Pois é. Então, toda e qualquer decisão tomada nas nossas casas espíritas, estatuto e regimento na mão esquerda e evangelho na mão direita. Né? Pro destro. Pro destro. Exatamente, por aí. Né? Então Allan Kardec foi tão sábio, mas tão sábio, que ele vai nos dizer que não é fora da igreja, não é fora da verdade, não é fora do tempo espírita que a nossa salvação, é fora da caridade. E caridade não tem hora e nem lugar. Até há pouco tempo atrás, nos últimos 30 dias, aconteceu 2 vezes algo que, nos meus quase 10 anos trabalhando aqui, nunca tinha acontecido, que é de ligarem para minha casa pedindo atendimento urgente. Aí, claro, né, colocamos o telefone à disposição, até no meu juízo não era nada que não poderia vir na casa espírita. Sim, né? sim. Mas nós, realmente nesse caso aí, né, me bati com essa ideia, né, de seguir as normas, que é mandar vir para casa espírita. Né? As pessoas acabaram não ligando de novo. Né? Então nós não conseguimos saber exatamente o que era. A gente colocou o telefone à disposição. Sim, mas não retornaram. Não retornaram. Não retornaram, né? Mas, então existem essas situações, né? Então nós não podemos ficar engessados. E às vezes nós ficamos engessados pelo nosso regimento. Isso é tão interessante, meus amigos, né? E quando Jesus foi almoçar na casa de Zaqueu, né, os fariseus observaram o quê? Que Jesus não tinha lavado as mãos. Tá? Agora, tinha água encanada na época lá? Era um deserto, tinha areia. Então, vem lá nos Mamãs, depois com Moisés, lá no seu regimento, diz o Evangelho, naquele capítulo que fala das purezas da mão lavada, né, que fazia parte do regimento, e todos teriam que lavar a mão. Aí Jesus deu uma olhadinha, pensou, né, para não falar bobagem, né, nunca falava bobagem, sempre falava as verdades para nós. Olha pessoal, a minha doutrina não é uma doutrina de forma, é uma doutrina de fundo. Aí o pessoal ficou pensando, é muito mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração. Então muitos de nós cumprimos nossos regimentos internos, cumprimos o estatuto, mas não purificamos o coração. Basta que o regimento, volta e meia, a gente muda, a gente altera, não altera o regimento, alteramos, né, o regimento interno, né? Alteramos o estatuto. Agora o Evangelho não dá para mudar. Allan Kardec coloca lá dentro do seu Evangelho que ali estão as máximas de Jesus no Evangelho, né, gente? Então, contato físico, já falamos que não precisa, do contato físico, não precisa tocar na criatura, né, por causa dos assédios. Cacoetes, passo forte ou passo fraco, gesticulação ofegante, né, gesticulação, aquele negócio, muito penduricário nos braços, né, aqui. Às vezes pode acontecer de
bate com os penduricários aqui nas pulseiras, né? E desconcentra a pessoa que está recebendo o passe, né? Ou o perfume muito forte, nem o 8 nem o 80, né? Ficar no 40, né? Nem o perfume tão forte, nem a pessoa sai do serviço, não lava as axilas, então é o oposto, né? É o oposto, né? Os gambazinhos se revelando ali, os gambazinhos tudo mortinho, né? Certo, gente? Então, perfume muito forte é prejudicial. O oposto também, né, gente? Então, a questão normal, a vestimenta sóbria para trabalhar no passe, né? A conversação. A partir do momento que eu adentro a casa espírita, a minha conversa é com o Evangelho. Não é para saber de futebol, não é para saber de política, de manifestações, não. A minha assunto é o Evangelho. Primeiro que chega para a preparação, abre o Evangelho e começa a ler. Agora, chegou naquele horário, que é 15 para 7 que começa a preparação, as portas se fecharam. Se chegou depois, chegou, não vai trabalhar não naquele dia. Não é? Quando nós começamos na doutrina espírita, uma das nossas primeiras gestões nas casas espíritas, não é? Cada um chegava a hora que queria. Aí eu me obriguei e botei um cartazinho lá na porta. Se você chegou e encontrou a porta fechada, evite constrangimento, não bata. A função do remédio, com poucas palavras. Remédio, né? Então nós temos que ter disciplina, gente, nessa parte aí. Passo e incorporação. O médium não deve entrar em transe durante o trabalho de passe. Ele tem que estar lúcido. Agora imaginamos que o assistido entre em transe. Pode acontecer. Embora André Luiz nos diga, lá em Conduta Espírita, né, que quando a casa está trabalhando a sua mediunidade com Jesus, raramente vai acontecer de um assistido entrar em transe. Mas se porventura entrar em transe, existe um dirigente que está observando. Então, quando um trabalho de passe sai daqui para a sala, mas o dirigente que dirige os trabalhos públicos, ou uma outra pessoa designada, vai coordenar o trabalho de passe lá naquela sala. Não é chegar lá todo mundo e cada um faz o seu trabalho individualmente. Tem que ter um médico, um dirigente, as pessoas estão sentadas numa cadeirinha, as pessoas adentraram até aquela salinha, o dirigente faz uma recomendação, meus irmãos. Este momento é muito importante para cada um de nós. Então levamos nosso pensamento em Deus e Jesus, né? E os médiuns podem transmitir o passe. E eu, dirigente, fico aqui, observando, ver se todos receberam o passe, o comportamento de cada um dos assistidos, se ele começou a chorar em demasia, essa pessoa permanece na sala, os demais saem. Aí, se for o caso, 2 médios mais experientes conduzem essa pessoa até uma outra salinha. Ele não pode sair da casa espírita chorando em desequilíbrio, não pode ficar desequilíbrio. Então nós temos que estar organizados, né? Pessoa suficiente, leva essa pessoa para outra sala e o trabalho continua. Deu para entender, gente? Isso é fundamental. Jamais nós vamos liberar uma pessoa que está em desequilíbrio da casa espírita. Vamos conversar com ela, ver o que está acontecendo. Ela não pode ser desse jeito, gente. Tá? Poder até pode, mas não deve. Não deve. Tá? Então o médium não vai entrar em transe. Agora, o assistido, conforme o seu grau de dificuldade, é raro, mas poderá acontecer. Tá? A preparação, já falamos também. Passe do médium passista. Se necessitar de médium de passe, é porque ele não estava bem. Não estava bem, gente. Tá? Então ele precisa passar pelo atendimento fraterno e dar uma conversadinha, porque não é demérito nenhum para trabalhador passar no atendimento fraterno. Não é demérito, gente. Os médicos não se consultam, um médico com o outro, né? Quem precisa de ajuda? Não. Então por que um trabalhador da casa espírita, dá que o seu orgulho é tão grande que é demérito passar no atendimento fraterno e passar pela assistência? Claro que não. Todos nós, sem exceção, somos seríssimos candidatos aos processos obsessivos. Por quê? Porque o que caracteriza o processo obsessivo são as nossas imperfeições morais. E nós somos imperfeitos moralmente, tranquilamente. Tá? Hoje, dentro de uma escala espírita, nós pertencemos à escala dos espíritos imperfeitos. É só olhar a 101 do Livro dos Espíritos. Não é? O que caracteriza a imperfeição do espírito é a predominância da matéria sobre o espírito. Fala bem clarinho. Tá?
passe no médio, passe passista, tipo de atendido. As pessoas que batem na nossa porta. Nós não podemos dizer, volta porque tu não pode. Ah, a religião tal não pode, a religião tal não pode. Não, nada disso. Jesus não pedia identidade para ninguém. Tá? Efeito do passe. Não há contraindicação. Tá? A mulher grávida pode transmitir o passe? Pode ou não pode? Porque gravidez não é doença. Agora, a gravidez, nós sabemos que existe algum tipo de gravidez que desde o primeiro momento a pessoa passa seríssimas dificuldades. Né? Então ela é que vai dizer se pode ou se não pode. Não é? Quando nós começamos na casa que nós estamos hoje há mais de 25 anos, e já tínhamos mais de 10 anos na outra casa, lá no Partelão, nós começamos o trabalho, lá no Espírito, volta e meia o dirigente chegava para minha esposa e ela não parava de trabalhar. Né? E ele perguntou, escuta, tu, só que não, tipo, com vergonha, o senhor é de idade, né? Pô, mas tu nunca ia, tu nunca ia ser do seu. Ah, nada. Passava um tempo, no mês seguinte. Aí a mulher disse assim, o que é? A Luna menstruou? Sim, sou do seu. Não, a mulher menstruada não vai trabalhar. Era a visão que se tinha na casa que nós estamos trabalhando hoje. Mas como? Isso é doença, por acaso? Agora tem aquele período de cólica, a gravidez difícil, aquele período todo. Então até no mediúnico, a grávida pode trabalhar, desde que não sinta desconforto, ficar na cadeira 1 hora, 1h15, 1h30. Né? E assim, vai interferir na criança, no bebê. Mas quem botou isso na nossa cabeça, gente? Nós temos muito sabichão, né, gente? Muito sabichão demais. Né? Então, gravidez não é doença, mas varia de caso a caso, de pessoa para pessoa. Né? A gravidez da minha esposa, a partir do 2º mês, foi abaixo do recurso de injeção. A gravidez. Então, não oferecia condições. Mas o que ela ia lá, trabalhava, mas não na parte mediúnica. Ela tinha um desconforto bastante grande. Tá? Então, cada caso é um caso. Agora, gravidez não é doença. Tá? A técnica do passe pertence sempre ao mundo espiritual, não pertence a nós. Não adianta ficar sambando na frente da pessoa, vamos para lá, vamos para cá, que negócio não vai resolver nada, gente. Não resolve nada. Conclusão: necessidade de autodominação, reforma íntima, saúde é a perfeita harmonia da alma. Isso é fundamental, certo? Agora vamos entrar numa outra área. Aqui a técnica do passe, já falamos, pertence sempre a quem? Aos mundos superiores. Só eles conhecem a situação real do atendido. Então não adianta a gente ficar especulando essa parte. Eles conhecem, nós não conhecemos. As possibilidades de ajudá-lo em face de seus compromissos nas provas. A natureza dos fluidos que necessita e assim por diante. Logo, a manipulação dos recursos terapêuticos é dos espíritos. Então não adianta eu tentar colocar mais aqui, mais ali, mais acolá, porque nós não sabemos, né? Não sabemos. Pertence aos espíritos. E nós somos ainda o quê? Intermediários, né, gente? Intermediários, tá? É importante a reforma íntima. Isso aqui nós buscamos no Reformador de 1983. Só se reforma algo que existe e está defeituoso e improvável passivo de melhoria. E nós somos passivos de melhoria. Para uma reforma ideal, são indispensáveis recursos, necessidade evidente, planejamento racional e competente na execução. No caso de espíritos encarnados, como nós outros, convictos de sermos mortais, certo de que o objetivo último é a perfeição, cabe no seu compromisso de promover modificações constantes e permanente no modo de pensar, de agir e de ser. É só 3 coisinhas. É só a gente mudar a maneira de ser, de agir e de pensar. E como é fácil? Fácil. Tá? Oferecemos como sugestão: primeiro, a reforma de hábito. Vencer os vícios do fumo, da bebida, do jogo, do tópico, da maledicência, da luxúria e da vadiagem, etc. Combater as paixões. Tentar, quanto possível, amenizar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a presunção, o ódio, o rancor, a vingança, a prepotência, a ganância, a ambição, a maldade, a discriminação. Antes que alguém nos pergunte, João, então tem que ser santo para trabalhar? Tem que ser santo? As pessoas me perguntam muito. Não precisa ser santo, porque aqui na Terra nós somos um plano de prova e expiação, mas pelo menos santificar a tarefa. E porque fosse esperar ser santo, aqui de nós ninguém iria trabalhar. Certo, gente? Então, certa feita, um espírito amigo, o nosso intermédio, nos falou o seguinte, numa reunião mediúnica:
Então tem algumas partes assim, das comunicações que são tão interessantes que a gente consegue memorizar, né? Dizia ele, nós conhecemos o passado de cada um de vocês, tá? E aqui no anterior, aqui vai dizer o seguinte, ó, só eles conhecem a situação real do atendido, as possibilidades de ajudá-lo em face de seus compromissos nas provas, a natureza dos filhos que necessita, assim por diante. Quer dizer, ele sabe a necessidade de quem precisa de ajuda, mas também sabe o nosso passado leitoso. Aí nos falou o seguinte, embora conheçamos as dificuldades de cada um, nunca afastamos você do trabalho, nunca fechamos as portas. E naquele momento a direção da casa, diante de algumas dificuldades do trabalhador, estava afastando os trabalhadores, né? Esse companheiro chega e nos diz, nós conhecemos a dificuldade de cada um de vocês, mas nunca fechamos as portas para o trabalho. Então, se for esperar que todos sejam santos para trabalhar, ninguém vai trabalhar. Mas nós temos que santificar o trabalho, fazer aquilo ali com amor, com alegria, com convicção, gente, não é? Quando for fazer uma palestra, falar de coração, porque a pessoa que está nos ouvindo, ela sabe se nós estudamos ou se nós estamos com o freio de mão puxado e se nós temos convicção daquilo que nós estamos falando. Ou se uma pessoa fica andando só em volta e não solta o freio de mão, está puxado, as pessoas sabem disso. Então, para divulgar a doutrina espírita, nós temos que ter convicção daquilo que nós estamos passando. Porque se nós não tivermos convicção, como é que nós vamos passar para o outro uma coisa que nós não acreditamos? Nós temos que passar aquilo que nós estamos acreditando na doutrina espírita. Que é possível, tudo é possível para aquele que crê. É possível, gente. Tá? Então, a reforma. Combater as paixões, já falamos aqui das paixões do egoísmo, né? Revisão do caráter, análise do teor de honestidade e honradez. Isso é o mínimo, não basta parecer honesto, falamos há pouco tempo hoje de detalhe isso aqui. Isso está na introdução do Livro dos Espíritos, uma citação de Sócrates. Não basta parecer, nós precisamos ser. E ainda Sócrates vai nos dizer lá na introdução, nas notícias históricas, essa frase, gente, tem um peso tão grande. É uma grande virtude em saber aquilo que não se sabe. Só podia partir dessa cabeça, né? É uma grande virtude em saber aquilo que não se sabe. Porque nós, espíritas, temos uma facilidade para dar uma opinião sobre tudo. Ou não? Entende de tudo espírita, né? Entende de quase tudo, né? Então é preferível ser uma metamorfose ambulante, porque ter uma opinião formada sobre tudo. Dizia o grande poeta Raul Seixas. Certo? Mas tem uma outra bastante interessante, lá de Confúcio, né? Dizia ele lá no século IV na China: não basta apenas estudar, observar, imitar sem pensar. Isso significa o mesmo esforço que caminhar sem rumo. Ou seja, nós temos que pensar. Não dá mais para ir pelo pensamento do outro. Tá? Então, na sequência, reestrutura da personalidade, combater o medo, a insegurança, o pessimismo, a subserviência, a pusilanimidade, substituindo-os por coragem, autoconfiança, otimismo, dignidade. Reforma íntima, esforço para conseguir ser humilde, generoso, abnegado, confiante, desprendido e filantropo. Capacitar-se para a renúncia e para o amor às pessoas, aos animais, às plantas e à natureza. Certo? Porque um dos treinamentos para a morte, gente, quando Humberto de Campos recebe essa pergunta, está lá no livro Cartas de Crônica, não é? Treinamento para a morte. Nós temos que começar a abrir mão dos chamados redes sociais. Desapego à família. E quando li aquilo ali, veio um choque, né? E comecei a analisar. Aí eu fui entender que a verdadeira família era a família espiritual, que a família carnal serve tão somente para alicerçar os laços fraternais, né? Então faz sentido que a pessoa ama a sua família, mas só que ela não é dona do seu filho, não é dona do marido. Simplesmente que quando nós nos casamos, nós recebemos no cartório uma certidão de casamento.
não é certificado de propriedade do marido ou da mulher. Quando registramos um filho, o que é que nós recebemos? É certidão de nascimento ou certificado de propriedade da criança? Esse grau de compreensão que a doutrina espírita nos oferece. Ela não nos impõe, mas ela nos oferece esse grau de compreensão. Não é? Então, muitas pessoas que se apegam, não é? Sufocam a família. Como é que nós vamos trabalhar a perda de um ente querido, das pessoas amadas e a morte prematura? Lá no capítulo 5 do item 21 do Evangelho. O que eles vão nos dizer lá, o Sansão? É preferível a morte aos 20 anos de idade do que esses filhos deixar os pais de cabelo branco. Quantas pessoas nós conhecemos que no dia da sua formatura sofreram um acidente e retornaram à pátria espiritual? Não ficou perdido aquele conhecimento, ele vai levar consigo. Então, quando nós lamentamos muito a perda de um ente querido, nós estamos impedindo o quê? Que ele possa alçar uns voos mais altos, não é isso? Porque a morte não existe, a doutrina espírita matou a morte. É só a transformação da vida sem solução de comunidade. Está dando para entender? Água magnetizada. Porque antigamente usavam a expressão água fluida. Mas fluídico é tudo. Então hoje é magnetizada. Então a água magnetizada, nós observamos que ela tem as suas propriedades modificadas por meio do fluido magnético. Então observamos a luz solar, que vai nos falar, é o livro mais poderoso para os fluidos de qualquer natureza, ela conduz. Então essa parte aqui é semelhante à parte do passe. Pode ser feito pelos espíritos, o magnetismo humano ou espiritual. Pode ser feito. É o mesmo mecanismo do passe. Agora, o tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para o doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? Claro que não. Porque no culto do Evangelho no lar, se nós colocamos este copinho para o senhor Coriolano, não sei se se cria alguma criatura com esse nome, mas se cria, Eu conheci dois na Imagé. Na Imagé eu conheci o pai e o filho, Coriolano. Até quando o filho dele nasceu, ele botou o Coriolano fora. Estou abreviado filho, Aí passou um gaúcho de bombacha na frente da enfermaria. Que desgosto desse pai botar Coriolano fora o nome da criança, Mas a gente o Babagé ficava sempre brincando dele lá, Certo? Então, se é para aquele, porque diz os entendidos que quando nós fluidificamos a água, uma substância leitosa é diluída dentro do recipiente. Então, por isso que ela não deve ser alterada, completada. Se esse copinho aqui está cheio, logicamente que os benfeitores vão lançar o magnetismo para aquela pessoa específica. Agora depois, está na metade. E se eu completar, não vai alterar este conteúdo? Se eu pegar o biotônico Fontoura e te dar pela metade, já faltou dinheiro para dar o biotônico para os filhos, eu vou encher d'água o meu biotônico Fontoura? Eu vou encher d'água o meu emulsão do Scott? Quem vocês estão rindo? Eu sabia, estava esperando, Esse aí é de 1927, daí para trás, a emulsão do Scott. É aquele do jacaré. Tinha um peixe atrás, aquele do jacaré, não sei, Eu fiz de propósito isso aí. Então, gente, não devemos completar. Por quê? Hoje em dia, a doutrina espírita é para libertar a pessoa, não é para criar dependência. Então, nós podemos ensinar a pessoa, através das palestras públicas, como magnetizar a água através do culto do Evangelho no lar. Então, uma vez a cada 3 meses, a Casa Espírita oferecer o Evangelho no lar. Mas não só a parte teórica, mas através de um teatro aqui na frente. Como fazer o Evangelho no lar da sua casa. Isso é importante, liberta a criatura. Então diz Emmanuel, coloca um copo de água diante das tuas orações, ora e confia. E os benfeitores magnetizarão. Então hoje todo espírita não se justifica mais, ele não fazer mais o culto do Evangelho no lar. E nós temos que passar isso para o nosso público. Então a cada 3 meses, 4 meses, fazer uma palestra sobre o culto, o roteiro do Evangelho do lar e fazer um teatrinho, o DAF se encarregar de fazer da casa. Deu para entender, meu presidente? Deu para entender? Fazer um teatrinho. Você está na presidência atualmente? Não. Não, quem está na presidência da casa? Hoje ele não está presente. Está presente? Mas o presidente do exercício é o vice. Isso é muito importante, meu irmão. Fazer um teatrinho para mostrar a pessoa. A doutrina espírita é para libertar, não é para criar dependência, gente? Criar dependência,
Então ela pode ser fluidificada de um modo geral em benefício de todos. Todavia pode ser em caráter particular para determinado enfermo. E neste caso é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Está no Consolador 113. Tá? A cor não importa, importa que esteja limpo. Né? Limpo. Fechado ou aberto. Né? Muita gente tem o hábito de abrir a garrafinha. Não precisa. Agora, se deixa fechado, até para não cair impureza. Né? Agora nos diz o seguinte: a cor de vasilhame, tal, fundamentais, pode ser vidro, plástico, metal, claro, opaco, transparental. O importante é que seja limpo e isento de impureza. A preferência por vasos claros fundamenta na questão da higiene. Pode permanecer aberto ou fechado. Porém, após receber a força magnética, é de bom ouvir que se preserve fechado ou recipiente por questões de higiene. Né? Então, pode ser para todo geral. Ela atua, gente, é tão importante. Ela pode trabalhar como um laxante ou tônica, água fluidificada. Ela vai atuar a nível interno e externo. Então, se nós temos um ferimento na mão, isso eu sou testemunha. O meu sogro trabalhava com plantação de banana, ali entre Osório e Mohawk, perto de Capão da Canoa. E um dia nós chegamos lá, né, ele tinha dado uma desbeiçada na mão esquerda aqui com o facão de cortar banana, né, mas a coisa estava muito feia. Mas nós chegamos na sexta-feira, fizemos um culto do evangelho no lar, a Odete colocou um copinho. Domingo, quando nós retornamos, já estava cicatrizando. Era um corte, e cicatrizou logo. Então ela atua externamente e internamente. Tá? Por que, já vamos fazer uma pergunta. Pode, querida. Por que ela faz isso? Ela faz bolinhas, tipo água com gás, assim? Quando você fluidifica? É. Exatamente pela substância que está sendo diluída. É a substância. Né? Então isso aí, como eu pesquisei bastante nessa área, né? Então ali os entendidos, né? E os depoimentos de Chico Xavier nos dizem essa substância leitosa que vai se diluindo. Né? Então muitos conseguem enxergar, outros não conseguem enxergar. Né? Mas que é medicamentosa, né? Certo? Agora, não é para matar sede, né? É tomar em dose homeopática, né? Não é para matar sede um copo inteiro, né? E cultivar os bons pensamentos também, né, gente? Tá? Isso é fundamental. Certo? Aqui também não. Aqui estão as fontes. Tá? Agora, meus amiguinhos, vamos combinar o seguinte. Tá? Nós gostaríamos de... não tem cadeira móvel, né? Tem. Não tem móvel? Então umas 3 cadeirinhas aqui em cima móvel, por favor. Eu tenho uma. É uma cadeirinha móvel. Olha, 3 voluntários para receber o passezinho. Eu não estou precisando. Está precisado? Sobrou gente? É. Pode ir por... Mentira, minha, não está Só precisando. a cadeirinha de novo. Só puxa muito pra lá. Então tá. Agora, 3 voluntários para doar. Transmitir o passo. Pega os novatos. Os novatos? Pode ser novato, você que é só novato dos candidatos. Tá? Vamos ver. Tá. Isso na frente, né? Depois, se nós colocássemos assim também daria, para o pessoal observar também fica melhor. Se colocássemos ao contrário as cadeirinhas, na vertical assim. Ou atrás, pessoa. Aí, então, coloca na vertical para as pessoas observarem lá para cá assim, então. Tá? Assim. Então assim, ó, gente, a nossa sistemática é realmente de costas. Então eu acho que ficaria bem se pudesse demonstrar. Só se estiver errado fazer de costas. Então tá. Então tá. Boa ideia. Essa é a nossa sistemática. Não está errado porque tu já
disse que não está antes. Pessoal, então imaginamos terminar a palestra pública. Tá? Aí os médios se recolhem lá para a câmara de passe. Tá? Aí vocês fazem entrar de meia dúzia, de 10 ou de 12. Né? E vai acompanhar o dirigente, ou alguém que ele possa designar. Converse, meus irmãos, neste momento é muito importante para nós. Vamos continuar com Jesus, elevar o nosso pensamento em Deus. E os médios podem transmitir o passe. Tá? Esse é o procedimento normal. A prece em silêncio. Tá? Não precisamos esperar por tempo. Então cada um após a sua conclusão da prece, baixou. E o passe, aí o dirigente compete ao dirigente. O passe foi transmitido, ide em paz e que Deus os acompanhe. Não é? Aí vocês podem levantar, estão sentindo bem? Também. Pode levantar, não é? Pode levantar, tá, obrigado. Aí depois entra mais 3 pessoas, ou mais 4 pessoas, continua a mesma coisa. Deu para entender, pessoal? Tá? Sim. O dirigente pode dirigir o trabalho Não. e o passe ao mesmo tempo? Não. Tem que ser separado. Tem que ser separado, porque o dirigente está observando o que vai acontecer. Então imaginamos que você tenha 5 fileiras de cadeira. Tá? Aí se você tem 5 fileiras de cadeira, imaginamos aqui, temos 3, 5 exatamente. Aí você tem 15 cadeiras aqui. Tá? Aí você tem 6 médicos. Mas aí chegou mais alguém, além, ocupou mais 4 cadeiras ali também. Aí o cidadão terminou aqui, ele tem que saber se aquele grupo recebeu o passezinho, o dirigente. Ele vai te olhar e tu vai dizer, vai lá agora. Ele vai lá agora. Para não ficar ninguém receber o passe. Então o dirigente não pode se mover para transmitir o passe. Ele só observa e coordena. Então imaginamos se você observar que aquele irmão começou a chorar. Ele não vai sair lá de dentro chorando. Você vai observar, todos vão levantar, vão sair, mas aquele que ficou chorando vai aguardar ali. Você vai dizer, o nosso irmão aguarde um pouquinho mais. Aí vamos pegar esse irmãozinho, levar para outra sala e vamos conversar com ele. Até que ele volte ao equilíbrio normal. Deu para entender, crianças? Está bem assim? Não? E esse passista que vai atender essa pessoa de hoje que está chorando, tem que ser um dos que estão no passe? Não, ou filho. outro trabalhador? Pode ser um outro trabalhador. Aí você vai olhar aquela pessoa que tem mais experiência, mais de mediúnica, e de repente essa criatura entrou em transe e começou a falar. Aí aquele médium que já tem um pouquinho mais de experiência lide com os espíritos. Meu irmão, você se acalma, né? Vamos fazer uma prece, louvor, você vai se acalmando, aí o médium, você vai abrindo os olhos, vai respirando mais fundo, né? E para a pessoa voltar ao equilíbrio. Só não pode voltar lá para a sua casa, sair para a rua nessas condições. Não é necessário dar novamente um passe, é só explicar. Só explicações. Normalmente, meu irmão, respire bem fundo com a minha irmã. Se acalme, vamos fazer uma prece em conjunto, vamos rezar um Pai Nosso, nós dois juntos, assim, até a pessoa se acalmar. Oferecer um copinho de água. Ou um copinho de água purificada também, esse é o caminho. Só não pode acontecer da pessoa sair dali naquelas condições. É uma falta de caridade da nossa parte. Tá? Combinado, pessoal? Nós somos 20 para 5. Se tiver mais alguma dúvida, vamos tirar um pouquinho mais. Ninguém tem mais nenhuma dúvida, nenhuma perguntinha para fazer? Não? Está todo mundo quieto. Parece que aprenderam tudo, né? Tá? Agora vamos ver o seguinte, então. Já que já aprenderam tudo.